Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da leitura da Palavra de Deus. Que Deus possa te abençoar. Sente-se, pegue sua Bíblia e vamos ler a palavra. Mas antes, eu gostaria que você desse seu like e compartilhasse com seus amigos esta leitura, porque não é uma leitura minha, da Valdirene, mas é uma leitura da Palavra do Deus Altíssimo e Todo-Poderoso. E esta palavra ela tem um poder excelente, um poder de transformar, de vivificar vidas. Mas é necessário que você creia. Mas para que você creia, você precisa ouvir esta palavra. Porque ela mesma diz, o Senhor Deus se revela nela dizendo: a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Amém? Que Cristo possa tocar no teu coração através do Espírito Santo e possa te renovar e possa te instruir através destas palavras. Hoje nós vamos ler ainda no capítulo de Mateus e no versículo... Vamos ler no capítulo 5 e vamos ler os versículos 13 ao 16. Vamos ler só apenas 3 versículos, que tem como subtítulo: os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Nós vamos entender o que é sal da terra e luz do mundo. E também o que Jesus quis dizer com isso, tá? Vamos dar uma lida e depois fazer uma breve reflexão. E eu gostaria de hoje fazer uma oração por você, tá bem? Em nome de Jesus. E pela sua fé, esta oração vai surtir um efeito tremendo na sua vida, tá bem? Então, vamos lá. Começando, fazendo a leitura. Glória a Deus. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acender a candeia e colocá-la debaixo de um alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Amém? Que Deus possa, nesse momento, falar contigo, falar comigo, porque mesmo eu sendo porta-voz desta palavra, Deus fala comigo e fala contigo. Então vamos lá. O que Jesus quis dizer, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra? E se o sal for insípido, como se há de salgar? Ou seja, a gente sabe que Jesus, ele sempre falou através de parábola. O que significa? Através de comparações. Ele comparava, fazia sempre uma comparação do reino de Deus, algumas coisas da época, do ser humano, da nossa fé, dos que seguiam a ele. Então, ele sempre fazia aquela comparação. Então, o que seria? O que é o sal da terra? Aqui diz assim, na Bíblia diz tudo. Vamos lá ver. Os cristãos são sal da terra. Os cristãos são sal da terra. Não é o mundo todo que é o sal, é só os cristãos, ou seja, os que seguem a Cristo, os que têm professado a Cristo como seu Salvador. Se você é um dos que professaram a Cristo como Salvador, você é um cristão. 2 dos valores do sal são o sabor e o poder de preservar da corrupção. O cristão e a igreja, portanto, devem ser exemplos para o mundo e, ao mesmo tempo, militarem contra o mal e a corrupção da sociedade. As igrejas mornas apagam o poder do Espírito Santo e deixam de resistir aos espíritos predominantes no mundo. Elas são lançadas fora por Deus. Olha aí o perigo de sermos mornos, né? Sermos igrejas mornas, ou seja, aquela igreja que não tem sabor, aquela igreja que não dá testemunho. Você é uma igreja, nós somos a igreja de Deus,
né? Cada um de nós somos igreja de Deus, porque nós somos moradas e templos do Espírito Santo, né? Então, aonde uma habitação é uma morada, se é uma morada é um templo, se morada é uma casa, se é um lugar de adoração é um templo. Então nós somos templo e morada. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós e nós também adoramos, tá? Em qualquer lugar, independente seja em casa, na rua, dentro da igreja quatro paredes, nós adoramos a Deus, porque hoje nós não temos mais um lugar excepcional para adorar a Deus, louvar, buscar, orar, falar. Em qualquer momento, em qualquer lugar que você esteja, sentado, em pé ou deitado, você pode falar com Deus e Ele vai te escutar. Por quê? Porque o que é necessário é a fé. Porque a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus, né? E o cristão, ele tem que ser sal da terra, porque tem que ter sabor, né? Aí aqui diz assim, se for insípido, ou seja, se não tiver sabor, não serve para nada, né? Aquele cristão que não fala as verdades, aqueles que estão no caminho errado, aquele cristão que não chega com a palavra, que não chega com a ajuda material ou espiritual, ele não serve, ele não é sal, ele não salga, ele não tem sabor, ele não tempera, ele não serve para nada, né? Então ele precisa adquirir esse sabor, então ele precisa olhar para ele novamente e tentar entender onde foi que ele parou ali, onde foi que ele perdeu toda essa comunhão com Deus e voltar para Deus novamente. Nós precisamos ser sal, nós precisamos salgar. Não precisamos aceitar Jesus e ficar ali sentado esperando não sei o quê. Nós temos que nos levantarmos e ir em frente, e ir em busca daquilo que Deus quer que nós busquemos, né? E fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. É isso que Ele quer. Buscar o reino dele é não estar só parado. Aí tem gente que fala, eu não vou olhar para as coisas do mundo que são horrendas, é cheio de violência, mas está na palavra de Deus, né? Os finais dos tempos, tudo isso ia ficar horrendo, ia ficar violento, as concupiscências iam se multiplicar, a ciência também, a sabedoria, já desde Daniel, quando Deus se revelou, né, a Daniel, lá também se revelou a João aqui no Apocalipse, né? Só para fortificar o que foi dito lá em Daniel. Mas voltando aqui, além de nós termos que ser o sal, né, nós também devemos ser o quê? Luz. Devemos ser luz. Aqui diz que tais igrejas serão destruídas, ou seja, aquelas que não militarem contra o mal, aquelas que não forem, que realmente não servirem mais para militar contra o mal, aceitar o mal e ficar por isso mesmo. Essas serão lançadas fora, né? Essas não serão aceitas por Deus, serão lançadas fora. Tais igrejas serão destruídas, pisoteadas pelos homens, isto é, os mornos serão destruídos pelos maus costumes e pelos baixos valores da sociedade ímpia, né? Eles vão ser destruídos, por quê? Espiritualmente falando, porque eles não vão ter mais esse poder, porque eles deixam de ser sal, eles deixam de alumiar, eles deixam de mostrar o erro, eles deixam de chegar e dizer assim, olha, isso não está certo, isso não está correto, não é por aí, é por aqui. O caminho da salvação não é por lá, é por aqui. A Bíblia diz, Jesus falou, deixa os mortos enterrarem seus mortos. Tem muita gente hoje preocupada com as coisas terrenas, com as coisas da sociedade, da política. O crente não tem que estar preocupado com isso. O crente tem que estar o quê? O cristão, ele tem que estar preocupado em dar o testemunho de sua vida, para que Deus seja glorificado pela vida dele, não ele ser glorificado. Essas coisas do mundo, você tem que orar e pedir a misericórdia de Deus, porque quem vai cuidar é Deus. Homem nenhum vai mudar a sociedade, ou vai mudar a nossa vida, se Deus assim não o permitir. Homem nenhum. Homem nenhum vai mudar a nossa sociedade se Deus assim não o quiser. Então não adianta você ficar falando como o mundo fala, brigando aí nas redes sociais, como eu vejo muitas pessoas brigando com essa
tipo com a politicagem, se metendo, crente se metendo em política, defendendo político, A, B, C, D. Na minha opinião, se fosse meu pai, eu não abria minha boca para defendê-lo em nada, porque eu não quero me envolver. Eu não quero fechar os olhos para isso. Eu tenho que ver, olhar, absorver o que é bom, né? Orar para que Deus tenha misericórdia deles, para que eles não venham a cair, deixar que o mal os domine, né? Porque o mal já está enraizado mesmo no mundo, para que Deus venha a ter misericórdia, né? Mas se o mundo vai cair num abismo, não é homem, não é ninguém que vai impedir, só Deus poderá impedir. E a igreja de Deus tem que dar um testemunho de Deus, e não um testemunho de político, testemunho de sociedade assim, sociedade assada, não. Tem que dar o testemunho de Deus, porque ele diz assim, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. O que eu vejo hoje é muitas pessoas desinformadas, criticando os cristãos, criticando a igreja por conta de maus testemunhos, de homens que são até ungidos por Deus, né? Homens que têm até um cargo alto em suas igrejas, defendendo homens idólatras, defendendo, vamos dizer assim, políticos, ao invés de ele estar na igreja pegando a palavra, ajudando pessoas que estão necessitadas. Então, assim, eu vejo muita coisa errada, é o que eu vejo. E se eu vejo, eu tenho que olhar e não me calar e não fechar os olhos, é dizer, isso está errado, eu não vou seguir por aí. Eles estão seguindo, mas eu não vou por aí, eu vou por onde a palavra de Deus me manda eu ir. Não é? Mesmo que alguém seja o meu superior e que mande eu ir por aquele caminho, mas a palavra de Deus manda eu ir por caminho X e aquele homem manda eu ir por caminho Y, a quem é que eu devo obedecer? A Deus ou ao homem? Aí fica a indagação com você, tá? A quem eu devo obedecer? A Deus ou ao homem? Então fica aqui, tá? Essa reflexão. Que Deus quer que nós sejamos o sal, né? Porque nossa vida tem que ser Deus tem que ser glorificado pelas nossas ações na nossa vida. Se a nossa vida, as minhas ações não glorificam a Deus, então eu vou ser o quê? Eu vou ser uma igreja rejeitada por Deus e lançada fora, ou seja, lançada nas trevas exteriores. A minha vida tem que estar pautada dentro da palavra de Deus, para que aqueles que olhem para a minha vida vejam verdadeiramente Deus e glorifiquem a Deus. Porque senão, se Deus não for glorificado na minha vida, eu estou pelo caminho errado. Eu tenho que parar, olhar onde foi que eu parei, o que foi que eu fiz e retomar o caminho que eu desviei. Eu desviei do caminho certo, fui para outro caminho. Porque você acha que está no caminho correto e às vezes você não está. Lá em Provérbios diz que muitas vezes aos nossos olhos, nós estamos no caminho certo, mas aos olhos de Deus estamos no caminho errado. Por isso que precisamos ler a palavra de Deus. Por isso que esse projeto aqui é justamente para te mostrar. Você vai ler, tentar entender. E será que a minha vida, eu estou fazendo correto, como diz a palavra de Deus? Por que eu preciso da palavra de Deus? Para que eu preciso da palavra de Deus? Ora, eu como cristão, ou eu como uma pessoa que quero mudar, porque eu quero me preparar, né? Nós temos que nos preparar. O pai e a mãe da gente se preparam para o nosso nascimento. E quem é que se prepara para a nossa morte? Ninguém se prepara. Mas na Bíblia diz que nós devemos nos preparar. Porque ele vem, né? O dia da nossa morte vem. Jesus disse que vinha como um ladrão na noite. Ele não é um ladrão, é como. Ou seja, você não sabe quando o ladrão vai entrar na tua casa. Tu sabe? Se tu soubesse, tu ia se preparar, né? Com garras, unhas e dentes, como diz. Você não sabe, ninguém sabe, né? Mas nós devemos estar preparados. O mundo hoje só se prepara, por exemplo. Você só se prepara quando o ladrão entra na tua casa, que você vai renovar as fechaduras, as chaves, etc. Mas o cristão tem que se preparar antes, né? Não é deixar chegar o dia da morte para dizer, Jesus, Senhor, me perdoa. Não, você tem que ter uma vida sempre, dia após dia, preparada. Como assim? Preparada. É todo dia, no final do dia, essa é uma dica, a Bíblia não manda dizer isso aqui, mas é uma dica que eu dou para vocês.
todo dia, no final do dia, no início da noite, quando vocês forem orar, né, vocês façam uma reflexão. Como foi o teu dia? Como foi que eu agi com as pessoas? Eu agi com educação, eu agi com grosseria, com rispidez. O que foi que eu disse? O que foi que eu falei? O que foi que eu deixei de falar? Como foi que eu olhei para aquela determinada situação, para aquela pessoa? Como foi que eu pensei? O que foi que eu pensei? Será que eu tive maus pensamentos? Será que eu tive um olhar ruim? Será que eu tive ações ruins? Será que meus pés andaram por lugares ruins? Então você vai analisar o que foi que tu fez. Porque Paulo diz assim, o homem examine-se a si mesmo. Nós temos esse poder de nos examinar. Nem precisar ninguém chegar para mim e dizer, olha, você fez isso de errado, fez aquilo, aquilo outro. Não. Eu tenho esse poder de me examinar, porque eu tenho consciência, eu tenho sabedoria, eu tenho um livre arbítrio. Quem me deu foi Deus. E a palavra dele nos enche mais de sabedoria através do seu Espírito Santo. E hoje ele manda dizer, te examina-te a ti mesmo. Vê onde está o teu erro. Pede perdão a Deus. Pede para Jesus purificar-te com o sangue dele, te limpar. Porque a gente não sabe se amanhã vai amanhecer vivo. A gente não sabe se Jesus vai voltar no arrebatamento. Agora, hoje, a gente não sabe. E por não sabermos, é que temos que nos preparar, né? Do que pregar desprevenido, temos que estar preparados. E o que é que ele manda dizer hoje? Que você tem que ser o sal da terra, você tem que dar sabor, você tem que ser a luz para alumiar. Quando ele compara a luz do mundo, ele compara nós com sal e luz. Ele diz assim, no versículo 14, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ou seja, se eu sou a luz, eu tenho que brilhar. Se eu brilho, eu não posso me esconder. Porque se há uma cidade edificada no monte, quem vai chegando lá de longe já vê aquela cidade. Não tem como você se esconder. Se você é um cristão, tudo que você fizer, as pessoas vão ver. E quando as pessoas verem que você está fazendo a coisa errada, o que é que elas vão pensar? Elas vão dizer, aquele crente, não. Os crentes, os cristãos, os evangélicos, eles vão englobar todo mundo, botar dentro da mesma sacola e criticar. E quando isso acontece, o nome de Deus não é glorificado, é blasfemado. Devemos ter cuidado para que a minha vida não seja para que o nome de Jesus, o nome de Deus, não venha a ser blasfemado pelas minhas ações, pela minha vida. Porque eu sou luz, eu alumio. De uma vez que eu disse que eu sou cristão, eu sou crente. Por que crente? Porque eu acredito. Aquele que crê, acredita, né? Então, eu sou crente porque eu acredito. Então, se eu sou cristão, eu preciso ser o quê? Protestante. Antigamente as pessoas chamavam os cristãos de protestante. Por quê? Porque o protestante, ele protesta contra as coisas do mal, as coisas ruins do mundo, tá? Contra a maldade, a impiedade, a concupiscência, todos esses pecados horríveis que tem no mundo, que hoje está sendo muito bem aceito por muitas pessoas e até por muitas igrejas, né? Não vamos entrar em detalhes, mas só mesmo ficar aqui dentro da palavra. Né? E ele disse que assim resplandeça a vossa luz ante aos homens, para que vejam as vossas boas obras. Olha só, os homens têm que ver as nossas obras, mas as boas obras. Para quê? Para que o nome de Deus venha a ser glorificado em nós, não é? Esse é o propósito de Deus. Glorifique vosso Pai que estás nos céus. Ou seja, eles venham glorificar a Deus, porque eu tenho boas obras. Mas não é pelas essas boas obras que eu vou morar no céu e vou ser salvo, não. As boas obras em minha vida é para que o Pai que está no céu seja glorificado pelos homens, pelas pessoas do mundo. Entenderam como é? É por aqui. E se você tem alguma dúvida sobre algum desses versículos, é só deixar aqui nos comentários aqui abaixo que a gente responde no próximo vídeo. Então, até aqui estes versículos. No próximo vídeo nós estaremos seguindo com os versículos 17, né? Como esse capítulo vai até o versículo 48, nós vamos dividir mais em 3 partes, porque Jesus aqui fala de muitas coisas e tem muito assunto para nós estudarmos aqui ainda, tem muita coisa para a gente ler, coisa maravilhosa da parte do Senhor Jesus, amém? Então, eu gostaria de fazer uma oração a você que chegou até aqui, tá? Para que o Senhor venha te
dá mais sede de ouvir a palavra dele para que a tua fé se multiplique. E a tua fé se multiplicando, você vai conseguir obter muitas vitórias. Amém? Então, soberano Deus, Pai de infinita graça, eu já te agradeço por esta oportunidade. Também te louvo e te agradeço pela vida desses, meu Deus, que chegaram até aqui ouvindo este vídeo, que chegaram até aqui ouvindo a tua palavra. Que eles venham ser abençoados, porque a tua palavra é poder, a tua palavra é autoridade. Que eles venham, Senhor, plantar em seus corações esta palavra e que esta palavra venha germinar de uma forma gloriosa, frondosa, para que o teu Espírito Santo esteja sempre na vida deles, abençoando, direcionando, iluminando, transformando, purificando, selando e salvando, Senhor, para o grande dia do arrebatamento, para aquele grande dia onde nós vamos passar desta vida para a outra, aquele grande dia que nós vamos conhecer verdadeiramente o teu reino. Ensina a viver o teu reino aqui na terra, para quando chegarmos no céu, sabermos que verdadeiramente, Senhor, tu estavas conosco. Obrigado. E assim eu te agradeço em nome de Jesus. E obrigada a você que chegou até aqui. Em nome do Senhor Jesus, seja abençoado com mais um vídeo e até o próximo.